Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Começar bem a semana, bem informado? Hoje, professores e alunos foram atacados dentro de uma escola estadual aqui de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos 3 professoras e um aluno foram esfaqueados nesta manhã na Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste da capital paulista. Segundo a PM, o autor do ataque seria um adolescente de 14 anos de idade, aluno do 8º ano da escola. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A Polícia Militar também está no local. O agressor foi detido e encaminhado para a delegacia de polícia. O novo marco fiscal pode ser divulgado ainda nesta semana. O presidente Lula havia adiado o anúncio para quando voltasse da China, mas como a viagem foi cancelada, a pressão pelo novo arcabouço fiscal só cresceu. O cancelamento da viagem do presidente Lula à China pode antecipar a apresentação da nova regra fiscal. A possibilidade foi relatada por interlocutores da presidência. Para a equipe econômica do governo, tudo depende de Lula marcar uma data para a divulgação da proposta. Apesar do diagnóstico de pneumonia, o presidente Lula não deve deixar de cumprir a agenda oficial dos primeiros dias desta semana. Ele deve fazer reuniões na residência oficial, em Brasília. O presidente já esteve com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo já concluiu todos os trabalhos técnicos sobre o novo arcabouço fiscal. O próximo passo é apresentar as respostas de algumas dúvidas apontadas pelo presidente Lula. Uma versão do texto da nova regra fiscal já foi apresentada às principais lideranças políticas. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, por exemplo, sugeriu que a proposta, que vai limitar o gasto público, não deixe de levar em consideração o nível de investimentos no país. Falando de Brasília, o Congresso Nacional intensificou os trabalhos com discussões sobre medidas provisórias, ida de ministros e articulações partidárias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou o retorno das comissões mistas para análise de textos editados pelo governo Lula. Em quase 2 meses de funcionamento, os parlamentares devem intensificar os trabalhos nesta semana, em meio às tensões entre os líderes das duas casas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, continuam os debates sobre a tramitação de medidas provisórias. Apesar de Pacheco ter determinado o retorno das comissões mistas para análise destes textos editados pelo governo Lula, Lira ainda tenta uma alternativa. Na sexta-feira, Lira se reuniu com Lula no Palácio da Alvorada e pediu que Pacheco convoque uma sessão do Congresso Nacional para que senadores e deputados federais possam discutir e decidir a tramitação de medidas provisórias. Em princípio, agora cabe aos líderes partidários das duas casas fazer as indicações de membros para os colegiados, para criar comissões mistas para analisar as MPs antes que elas sejam enviadas para o plenário do Poder Legislativo. Mas nem todos concordam com o procedimento de Pacheco, que tenta garantir apoio à sua decisão também na Câmara. Em meio ao embate, Lira anunciou um esforço concentrado para a votação na Câmara das 3 MPs restantes, editadas por Jair Bolsonaro nos próximos dias. Além da reforma tributária, o Congresso vive às vésperas da apresentação do marco fiscal. Partidos discutem o tema, mas esperam uma apresentação oficial da proposta do governo. Agora vamos de destaque internacional. A Ucrânia pediu neste domingo uma reunião urgente ao Conselho de Segurança da ONU para acabar com o que chamou de chantagem nuclear da Rússia. O pedido veio após o presidente russo, Vladimir Putin, anunciar a instalação de armas nucleares no território de Belarus. Kiev também instou o G7 e a União Europeia para que adotem novas sanções econômicas contra Belarus. O presidente russo Vladimir Putin anunciou no sábado que Moscou instalaria armas nucleares táticas no território do país vizinho. Belarus, que faz fronteira com Rússia e Ucrânia e também com Polônia, Letônia e Lituânia, membros da União Europeia e da OTAN, é um grande aliado do Kremlin. Em fevereiro de 2022, o presidente Alexander Lukashenko permitiu que tropas russas iniciassem a invasão à Ucrânia saindo do território bielorrusso.
Apesar disso, o governante garante que seu país só vai entrar na guerra se for atacado. Sob sanções internacionais, Belarus depende em grande medida de Moscou para o abastecimento de gás e petróleo. O alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, advertiu neste domingo que o bloco pode adotar novas restrições econômicas contra Minsk se o governo bielorrusso de fato permitir a instalação de armamento nuclear vindo de Moscou. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, declarou que o governo americano ainda não tem indícios de que Putin já tenha enviado armas nucleares para Belarus. A Rússia é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, ao lado de Estados Unidos, Reino Unido, França e China. E será realizado hoje, no Paraguai, o sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América, principal competição do futebol sul-americano. Ao todo, 32 equipes estarão na disputa, sendo 7 delas brasileiras. A principal competição de clubes da América do Sul vai começar. O sorteio dos grupos será realizado a partir das 21 horas, horário de Brasília, em Luque, no Paraguai, onde é a sede da Conmebol. Já a primeira rodada está marcada para o dia 4 de abril. De acordo com a classificação no ranking da Conmebol, as 32 equipes foram divididas em 4 potes. As 8 melhores compõem o pote 1 e assim por diante até o pote 4. Cada um dos 8 grupos será composto por um time de cada pote. Uma das regras para o sorteio é que clubes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo e se enfrentar na primeira fase. A exceção vale para os classificados pela pré-Libertadores. Assim, o Atlético Mineiro pode disputar com outro clube brasileiro. Os brasileiros classificados são Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. Os 2 melhores de cada grupo avançam. Na fase de mata-mata, acontecerá um novo sorteio dia 5 de julho. E a grande final da Copa Libertadores de 2023 será no Maracanã. A partida está marcada para o dia 11 de novembro. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para aqui na HIT, daqui a pouco, às 11 horas, Kleber Werneck chega com outras informações para você. Até mais!